Por que que a maioria dos dentistas não cresce na sua carreira? Você já percebeu que muitos dentistas passam a vida inteira estudando e estão estagnados dentro do seu negócio? Não conseguem crescer? Já reparou também que aquela pessoa na faculdade que era o melhor tecnicamente, que fazia a melhor restauração, a melhor cirurgia, o melhor canal, não são as pessoas que hoje estão num patamar maior de sucesso? Já reparou também que os dentistas hoje estão reclamando da profissão, falando que a odontologia já não dá mais dinheiro, porque a odontologia está desvalorizada, porque é o próprio paciente colocando o preço para baixo, porque o próprio dentista não se valoriza. A gente tem escutado muito. E o pior, a gente vê que muitos dentistas acham que a saída disso é ir fazer mais um curso de especialização, mais uma especialização. Mas ele não sabe que fazendo isso, ele acaba se atolando ainda mais no operacional, porque o dentista pensa assim, eu vou aprender orto, agora eu vou aprender implante, para fazer cirurgia de implante, agora eu vou fazer um curso de pério, agora eu vou fazer um curso de endo, porque ele acha que ele tem que abraçar tudo. Esse caminho não é o caminho ideal. Por quê? Porque você vai só se sobrecarregar e ter menos tempo para que você possa fazer o seu negócio crescer. Então, eu vou colocar aqui 5 motivos que te impedem de fazer a tua empresa, a tua clínica decolar. Eu vou começar aqui com o motivo número 1, que é não fazer planejamento estratégico. A gente sabe que a maioria dos dentistas não faz, né, planejamento estratégico porque acha que planejar é perder tempo. Então, eu falo para você, não, planejar não é perder tempo, você tem que colocar assim a bunda da cadeira, tem que sentar, tem que planejar. Eu aconselho os meus mentorados, né, eu tenho mentorados no Brasil inteiro, em Portugal, no Equador, e assim, eu aconselho todo mundo, você precisa parar um tempo, começa a fechar a tua agenda, ali meio período inicialmente, depois você vai ver que vai virar um dia, depois vai virar um dia e meio, depois vai virar 2 dias, e você vai só crescendo, porque você vai perceber que isso sim vai fazer o teu negócio acontecer. Mas, Fábio, eu não quero parar de atender, eu amo atender, eu sei que você ama, mas aprenda essa frase, faça porque você ama, e não porque você precisa. Então, construa algo para que você possa escolher o que atender, como atender, os dias de atender. Então, construa isso. Isso tem que ser intencional. Então, o motivo número 1 é não fazer planejamento. Então, começa a pensar que você tem que fazer, inclusive, planejamento estratégico. Eu quero perguntar para você, assim, você já fez planejamento estratégico do teu negócio esse ano? Todo ano você tem que fazer isso daí. Segundo ponto, a má gestão financeira. E aqui eu vou destacar em dois pilares. O primeiro é que o dentista mistura o CPF com o CNPJ. Isso é muito comum. E aí é um caos, né? Porque é dinheiro da clínica pagando escola de filho, isso é terrível, né? Então, esse é um ponto que a gente não pode deixar acontecer porque você não tem controle das coisas. Precisa ter organizado, precisa ter a conta do banco pessoa física, a conta do banco pessoa jurídica, e as coisas não se misturam. Você deve ter um salário, sim, como dentista. Se você atende como dentista, receba como dentista. Se você atende como administrador, receba como administrador. Você faz os dois, receba como os dois. Mas você tem que ter um salário, sim, que é a tua retirada ali. E não ficar tirando conforme vai dando, não é assim. Você tem que ter uma gestão um pouco mais profissional nesse ponto. Segundo, ainda no pilar financeiro, a maioria das clínicas dos dentistas não tem conhecimento de como precificar seu negócio, porque acha que é uma coisa muito complexa, muito difícil, muito trabalhosa. E não é. É uma coisa simples de fazer. Né? Eu tenho alguns vídeos falando sobre isso. Nos meus cursos eu tenho planilha de precificação que eu ensino o dentista a fazer isso, e aí ele recebe uma planilha de precificação que ele pode ele tem controle do ponto de equilíbrio de cada exame, então de cada serviço que ele tem, de uma consulta, por exemplo. Então, quando você tem controle disso, é muito mais fácil, porque a grande maioria dos dentistas não tem. E aí, remunera mal o parceiro dentista que está trabalhando para ele, não consegue colocar o preço certo, acaba copiando o que está no mercado ali, e aí ele acaba se baseando em quem? Em clínicas grandes, em franquias que já estão colocando o preço lá para baixo, e aí ele bota o preço mais baixo ainda para ficar competitivo, mas mal sabe ele que ele está tirando dinheiro do bolso. Está tirando dinheiro do bolso para poder pagar as coisas. Isso é terrível, porque a pessoa trabalha, chega no final do mês, não entende por que não está sobrando, por que não está conseguindo construir patrimônio, não está sobrando aquele dinheiro robusto para poder aplicar, para poder abrir outro negócio, para poder fazer uma viagem internacional, enfim, né, acaba não sobrando. Então, fazer precificação correta é super importante. Aí quando você faz isso, você vai perceber que tem um monte de convênio que não adianta, não vale a pena atender e seguir por outro caminho, tentar se diferenciar, mas não por preço, né? Outro ponto também é que assim, o dentista ele é muito centralizador e acaba ficando muito mergulhado no operacional do negócio. Tudo tem que passar pela mão dele. É como se só na sala dele tivesse ali a solução de todos os problemas da empresa. Então, desde pagar conta, falar com o fornecedor, fazer orçamento,
tudo passa pela mão dele. E também os atendimentos, resolver os pepinos com o paciente. Então, ele é o centralizador, porque a gente sabe que na nossa formação a gente acaba dependendo muito da nossa mão, né? A gente acaba sendo um pouco individualista nesse sentido. E aí, por ser assim, a gente fica mais tempo nesse operacional. E não sobra muito tempo para o estratégico tático da empresa, né? Que é a parte mais de crescimento, como é que a gente vai bolar a estrutura de crescimento da empresa e até para a gente organizar os processos, para a gente poder treinar pessoas, para a gente poder trazer pessoas boas, para a gente olhar para o mercado e ver as oportunidades, para a gente ver, fazer estudos também na área de gestão e não só na área técnica. Não sobra tempo, ele está mergulhado aí nesse operacional. Então esse é um outro ponto também que impede. Outra coisa, o dentista não acredita ou investe em marketing. Muitos dentistas falam, isso é bobagem, principalmente a galera mais velha, assim, você percebe, isso aqui já fiz uma vez, o tráfego não deu certo, já chamei uma agência, ele fica me cuspindo imagens ruins, fracas, que não engajam ninguém, ninguém curte meus posts, meus Instagrams e tudo mais. A gente costuma dizer que para você fazer investimento, se você, no marketing, na parte de publicidade, propaganda e tudo, para você fazer esse investimento, a gente costuma estimar mais ou menos 10% do que você quer faturar. Isso é uma média, tá? Isso varia muito de cidade para cidade, enfim, mas é uma média no mercado que, assim, você quer faturar 100 mil, você tem que botar 10 mil investido em marketing. Eu não falo só marketing de redes sociais, não, tá? Tanto inbound quanto outbound, tanto online quanto offline, mas é importante investir isso, nesse ponto, tá? Se você não investir em marketing, é mais complicado. Claro que você tem várias formas de abordagem, tanto para cliente da tua base quanto para fora, mas é importante fazer esse investimento. Segundo, dentro dessa área, a gente percebe assim que não é um cuidado também que o dentista tem em fazer um caminho de jornada e experiência do paciente, que é o que a gente chama hoje de CX ou CX, que é Customer Experience, que é a experiência do cliente, você criar uma estratégia para que o paciente, desde a ligação, ele tenha uma experiência legal, desde o dia que ele chega na clínica, ele é bem recebido, tem um cafezinho, tem ali um bolinho, tem um recadinho, um bilhetinho, tem uma anamnese de marketing, anamnese de empatia. Assim, tem várias coisas, eu tenho vídeos falando sobre isso também. Como é que você faz para fazer o encantamento do paciente, para ele falar assim, nossa, que lugar diferenciado, que história bacana, né, de contar que eu fui numa clínica como essa, que é realmente uma vaca roxa, né, que a gente fala que é a teoria do Seth Godin, que faz algo que ninguém está fazendo. Então, a gente precisa investir um pouco mais nisso. E a gente percebe assim que os dentistas que mais estão ganhando dinheiro hoje são os dentistas que estão investindo em experiência do cliente. Mas Fábio, peraí, a minha clínica é popular e eu atendo 80 pacientes por dia e tal, e meu ticket é muito baixo e tal. Vou falar para você, tem gente que está atendendo 4 pacientes por dia, 2 pacientes por dia e está faturando muito mais do que você. E está sobrando muito mais dinheiro do que você. Então, cuidado, porque assim, às vezes a gente acha que minha clínica está lotada, eu estou faturando muito, está sobrando muito. Não é bem assim. Tá? Então, é preferível, para quem foca em experiência do cliente, claro que você vai ter um ticket médio muito mais alto, o valor do seu serviço vai ser muito mais alto. Né? Então, a gente tem que investir nisso. Né? E um outro ponto também que eu acho que todo profissional da saúde tem que investir, e que a gente também não aprende na faculdade, é conhecimento em vendas. Eu sei que a palavra vendas para muitos fala assim, mas na área da saúde a gente não pode vender e tudo mais. Não, para pensar, vendas é uma coisa boa, você está entregando uma solução, você está resolvendo um problema, você está ajudando a saúde da pessoa. Então é importante ela acreditar em você e comprar. E a gente fala, venda em tudo. Né? Para quem é casado aqui, o seu marido ou sua esposa, ela comprou você por algum motivo, ou pelo seu jeito, pela sua beleza, pela sua simpatia, enfim, eu não sei qual foi o motivo, mas ela te comprou. E sim, a gente está vendendo o tempo todo. Então é importante a gente ter essa consciência que venda é coisa boa. A gente tem que aprender sim técnicas de venda, porque assim, se a gente entrega algo que é incrível, se a gente entrega algo que faz bem para o outro, é justo eu vender. É justo, eu não estou enganando ninguém. Né? Agora, é claro, se tem esse estigma negativo da venda, porque tem muito vendedor que vende aquilo que não entrega e por aí vai. A gente sabe disso, mas não é o nosso caso. A gente está entregando uma solução, uma qualidade de vida, então a gente tem que ser bom nisso. Aprender técnicas de venda, aprender técnicas de rapport. Rapport é a conexão com o paciente, se conectar de verdade. Quando você aprende essas técnicas, né, que passa por todo o caminho da PNL também, e aí não só você como dentista, mas também os teus colaboradores. Né? A gente treina a nossa equipe, todo mundo é fera em PNL, todo mundo é fera em rapport. Né? Você conhecer os perfis comportamentais dos pacientes,
né? Então, quando a gente vai aprendendo tudo isso, fica muito mais fácil identificar um paciente. Se é um paciente, por exemplo, se ele é dominante, se é um paciente influente, se é um paciente conforme, se é um paciente estável. Então, por exemplo, se é um paciente influente, pô, vamos comunicar mais fácil com ele. Se é um paciente mais dominante, peraí, eu tenho que ser mais ágil, mais rápido, mais prático com ele. Se é um paciente conforme, às vezes eu tenho que dar um pouquinho mais de tempo para ele poder, às vezes ele quer ler o contrato, por exemplo. Enfim, se é um paciente mais estável, eu tenho que ser um pouco mais acolhedor, né, ali com ele, ele é um pouquinho mais lento também na decisão. Mas está tudo bem. Mas a gente vai aprendendo a lidar com os perfis e os teus colaboradores vão entendendo o perfil que está entrando lá. Porque é muito mais fácil se conectar. Porque o objetivo da venda é conexão. A venda só acontece com conexão. E quando a gente fala de clínicas que estão faturando aí 100, 200, 300, 400, 500, 600 mil reais por mês, essas clínicas estão ficando cada vez melhores nisso, que é se conectar com o paciente, fazer essa ferramenta de venda positiva. Tá? Então, a gente acaba não deixando nosso negócio crescer porque a gente fica tão focado ali na nossa técnica e deixa todo esse entorno, né, que é a parte de gestão de lado. E vou te falar uma coisa, o que vai fazer teu negócio crescer não vai ser só a técnica, vai ser, sobretudo, a parte de gestão que você vai ter que focar mais. Se você quiser mais conteúdo de gestão de clínicas, já segue esse canal e ativa o sininho.